Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal do Bruno. Estamos aí falando de Cariacica e eu digo para vocês que eu não sumi à toa. A ideia era que logo no final do ano eu realmente ia dar um tempo, final de ano, né? Me priorizar em outras coisas, mas quando começou o ano, eu voltei a trabalhar, eu comecei a sofrer uma perseguição política. Exatamente. E aí, cara, eu fiquei assim com muito medo, porque na verdade isso aqui é uma vida real. Eu tinha que entender o que estava acontecendo. Por que dessa perseguição? Será que era por causa dos vídeos daqui do canal, que ainda nem sem visualizações ainda? Ou por causa de algumas lutas que eu estava fazendo aqui no bairro, em relação a melhorias, né? Fiz algumas cobranças em relação a asfalto, fiz também aí cobrando melhorias no nosso bairro em relação ao projeto Bom de Bola. Eu não sabia qual o motivo de eu estar sendo perseguido em determinado local. Na verdade, estou sendo até hoje perseguido por causa disso aí. Estou sendo travado de um direito e eu não posso falar muito sobre o que é porque vida real. Qualquer nome que eu fale aqui, ou qualquer coisa que eu diga que possa entender que é um processo, pode cair sobre as minhas costas. Então saiba que o eu aqui, o nada, o ninguém, sim, apenas um cidadão comum, pobre, estou sofrendo perseguição política por causa de algumas opiniões e de algumas coisas que eu comecei aí fazendo na nossa comunidade, lutando pelos nossos direitos. E aí eu te digo, continuo ou não continuo? Nessa dúvida fiquei um tempinho sem fazer vídeos. Mas agora que eu tomei ciência da situação, vi que se falando está me incomodando e que o que já fizeram comigo não pode fazer mais, já está feito mesmo, e está difícil reverter essa situação. Estou me orientando para ver se como aciono o Ministério Público, se aciono, se não aciono, ou se aceito que jogaram sobre mim e continuo assim mesmo o meu trabalho. Vamos lá, não sei. Só sei que depois do medo, eu estou muito honrado em saber que estou sendo perseguido por causa de uma coisa tão ínfima, apenas brigando ou apenas dando opinião sobre as coisas daqui de Cariacica. Vamos lá! Depois da vinheta, vamos falar sobre o assunto do vídeo de hoje. Pois é, meus amigos, existe aí um paradoxo aqui no Brasil. Este paradoxo está justamente no fato que o Brasil é um dos maiores índices de corrupção que existe na nossa política. Isso é um fato, sabemos. E não só a corrupção, como também a má gestão da administração e tantas outras coisas nocivas que acontecem no meio político. E ainda assim, nós temos esta capacidade de idolatrar certos políticos. Eu fico me questionando por que nós fazemos isso. Nós olhamos para o nosso ambiente, nós vemos aí o Brasil ficando atrasado em relação aos outros países, vemos aí um índice de corrupção enorme e ainda assim, quando entramos nas redes sociais, nós encontramos pessoas defendendo políticos. E defendem cegamente. Quando eu estava, algumas semanas atrás, eu estava aqui no grupo, né, do WhatsApp, no grupo daqui de Cariacica, e uma certa mulher, ela fez um comentário simples, mas que me fez refletir. Ela fez o seguinte comentário em relação a um dos vereadores aqui de Cariacica. O vereador fulano de tal, ele é exceção. Aí eu pensei, nossa, essa aí conhece o vereador, hein? Este aí deve ser amigo dela e realmente ele é uma exceção. Passou-se alguns segundos, uma outra pessoa dali do grupo fez também o seguinte comentário. É verdade, mas o outro vereador ele também é uma exceção. Beleza, de 19 vereadores temos aí 2 exceções. Passou-se alguns segundos, veio uma terceira pessoa falando o seguinte. É verdade, mas este vereador aqui, falo de um terceiro vereador, também é uma exceção. Cara, eu olhei para aquilo ali e pensei comigo mesmo.
de 19 vereadores, temos aí 3 exceções. E de exceção em exceção, temos este paradoxo. Todo mundo é exceção e temos aí esse grande índice de corrupção. Por quê? Porque eu olho para aquele ali como exceção, aquele outro olha para aquele ali como exceção, aquele outro eleitor vai olhar para o outro vereador como exceção, a minha mãe vai olhar para o meu prefeito como exceção, meu amigo ele vai olhar agora para o outro prefeito como exceção. Cara, de exceção em exceção, temos aí a grande corrupção no nosso país. E nós não podemos fazer nada contra essas coisas, sabe por quê? Porque cada um pensa diferente. Cada um vai olhar assim como uma exceção. Então, individualmente, realmente, não podemos fazer nada. Mas é algo que nós podemos tentar melhorar? Tentar quebrar? Sim. Podemos começar a nos juntar para quebrar certos paradigmas que já existem no meio político. E sobre este paradigma, de hoje, eu vou falar sobre a representatividade feminina no meio político. Eu queria que vocês se atentassem para estes dados. Vocês sabiam que de todos os governadores que já governaram o Brasil, apenas 6 destes eram mulheres? E não para por aí não. Quando falamos de prefeito, de todos os prefeitos, apenas 11,6% dos prefeitos foram mulheres no Brasil. E quando também falamos de senadores, apenas 11,5% foram mulheres. E o mais absurdo nisso tudo é que o total de eleitores feminino ultrapassam da metade. E quando falamos do estadual, no caso os deputados estaduais e também os federais, não muda nada. O paradigma continua o mesmo. Apenas 15,5% das mulheres foram deputados neste Brasil enorme, cuja a maioria do eleitorado são mulheres. Eu pergunto, vamos permanecer assim? Será que quando nós não começarmos a quebrar um certo paradigma, não vamos de repente começar a interferir em outras coisas, em outros paradigmas ruins da nossa sociedade, como no caso essa corrupção inerente que está no meio político? Vamos parar para pensar sobre isso? Vamos? Quem sabe as mulheres todas unidas e colocando mais mulheres no parlamento, tanto no âmbito federal como também no municipal, quem sabe não poderemos começar a mudar essa situação política no nosso país. Então, para finalizar esse vídeo, vamos falar aí, vamos apenas mostrar, pelo menos aqui no estado, 2 a vice-prefeita aqui de Cariacica e também a nossa vice-governadora, né, do nosso lindo Espírito Santo, que vai poder mostrar, para que vocês possam conhecer e que pesquisem sobre essas mulheres. E se tiver que votar em alguém, mulheres, não votem em homem não. Vamos dar preferência a essas mulheres aí e a outras que vocês possam conhecer, apoiá-las, juntá-las, para que possamos aumentar o índice de mulher no meio político e assim tentar quebrar este paradigma terrível que é a corrupção no nosso país. Pense bem, não seria mais razoável, não teria mais sentido se essas pautas, como por exemplo, sobre o aborto, não seriam as próprias mulheres votando sobre isso? E quando falamos sobre o absorvente, recentemente houve aí, essa discussão sobre absorvente ser distribuído de forma gratuita, não seria mais racional se as próprias mulheres decidissem se isso aí seria legal ou não? Por que homens estão pautando coisas que são pertinentes apenas às mulheres? Vamos parar para pensar sobre isso? Vamos? Termino por aqui e fiquem com Deus.